Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Nós agora estamos dentro do Extra Podcast, então vem nos seguir no Instagram, Extra Podcast, e no Twitter, Extra Podcast BR. Estamos nas principais plataformas digitais, como Spotify, Apple Podcast, Deezer e YouTube, saindo toda sexta-feira. E toda quinta tem um Extra Podcast normal, atualmente comento no Masked Singer, que é comigo, com o Tonho, com a Laura e com o Vitor. Ao meu lado tenho a Gabi, né, que está aqui hoje, depois dessa semana de hiato, e a Laura, de convidada, que volta mais uma vez aqui, porque a Laura gosta de fazer Masterchef, a Laura gosta de se revoltar com o Masterchef. Oi meninas, tudo bem? É porque eu gosto de ficar puta com o Masterchef, né? Gosto mesmo. Eu sou uma pessoa muito feliz quando eu consigo estar junto com a Laura no podcast, porque ela é totalmente meu espírito animal surtando com o Masterchef também. Então, eu fico feliz que eu deixo ela surtar, não preciso me manifestar. A Laura não não deita para o Masterchef, para as twists do Masterchef, né? Ninguém tá deitando assim. Mas, mas assim, a gente vai comentar esse nono episódio que foi exibido nessa terça-feira, dia 31 de agosto. Ou seja, 9 episódios já se passaram. Eu quero saber, Gabi, esses 9 episódios se passaram. Você se acostumou com essas mudanças todas de twist que o Masterchef está propondo nessa temporada, pelo menos? Então, acostumei, né? Não tem muito o que fazer, mas é tipo aquela coisa, sabe? Que você atura porque não tem opção, tipo chefe ruim ou colega de trabalho chato. Tipo assim, não tem o que fazer, então é aceita que dói menos. É basicamente essa minha sensação com as twists, assim. Tipo, sei lá, posso vir aqui toda semana ficar reclamando e achando ruim, mas não tem muita opção. Então, pelo menos o que me deixa um pouco menos puta é quando acaba saindo uma pessoa que eu fico feliz de ver saindo, sabe? Que eu acho que teria sido a pessoa eliminada pelo caso, tipo, não existisse a twist, sabe? Ou pelo menos que não seja uma pessoa que eu gosto. Senão eu realmente fico um pouco mais puta do que o normal. No Twitter, o Tonho, né, que participará alguma semana aqui, infelizmente ele sempre tá tendo coisa, agora ele tá tendo assistindo filme, uma hora dessa. Mas ele falou que tá gostando do cast e não tá gostando das twists. Laura, não é muito daquele ditado, não culpe o jogador, culpe o jogo, né? Masterchef tá isso. Eu devo dizer que eu ando bem irritada com essa twist do inferno, porque eu acho que não tem nada a ver com o programa e, tipo, é uma pena porque o elenco é muito bom. Tem que falar isso porque o Tonho e a Tati concordam com isso. Esse elenco é muito legal de acompanhar. Eles são bons, são interessantes de assistir. É o melhor elenco em muito tempo, assim, no geral. Mas essa twist, pra mim, quebrou muito as pernas do programa, sabe? Atrapalhou muito, até porque as pessoas ficam falando assim, eles têm que pensar de forma estratégica, mas não tem muito o que pensar de forma estratégica ali. Eles tentaram isso já, não deu certo. Então é só uma coisa idiota que nos irrita e que acaba salvando gente que não era para ter sido salva. É, é uma coisa como eu falei. O jogo tá acontecendo e os jogadores estão dançando conforme a música, como eu falei semana passada. Então, eles estão seguindo o que é pra fazer. Se eles têm que salvar um, eles vão salvar, vão seguir os critérios deles. O erro é do programa. E não tem. Se a Ana Paula Padrão gosta tanto de interferir um pouco, ela poderia dizer, sério que vocês estão salvando só por amizade? Ela poderia dizer, não estão levando a cozinha, que é o principal, em conta. Mas não, pelo contrário, ela é uma pessoa que alimenta a rixa por amizade e salvar as pessoas por amizade. Mas, né, como a Gabi falou, a gente tem que aceitar que dói menos, porque o programa não vai mudar isso, porque já é gravado, então uma hora isso pode acabar ou não, pode chegar na semifinal, com a pessoa indo pra semifinal, porque a outra que tá no mezanino gosta dela. Então, resta a gente ver o que vai acontecer com ela. A prova em equipe, que a gente vai falar agora, foi realizada em disputas entre trios. Né? Cada um fazia uma etapa, quem fizesse terminasse primeiro era totalmente agilidade. O jurado ia provar e averiguar. Se tivesse terminado, dava vitória para aquela equipe. E no final de tudo, cada prova teria valido pontos. Quem tivesse o maior número de pontos no final venceria. Ou seja, não necessariamente venceria a equipe que ganhasse mais provas, e sim quem fizesse mais pontos. Essa parte eu achei totalmente válida. O Luiz foi o líder da equipe vermelha e ele escolheu os outros líderes para competir contra ele, que foi a Kelly para a equipe azul e a Isa para a equipe amarela. Gabi, o que você achou dessa prova? Tem também, eu acho que eu tô ficando a pessoa chata que vem aqui pra criticar tudo. Eu vi uma galera gostando, comentando, curtindo.
Eu particularmente não gostei. Eu gostaria muito desse conceito de mini provas, se fossem, tipo, várias mini provinhas onde eles tivessem que cozinhar, sabe? O MasterChef já fez várias vezes provas onde eles tinham 15 minutos para fazer alguma coisa. E eu acho que nesse estilo ficaria bem legal. Agora, eles, tipo, cortando legumes, desossando galinha. Ai, sabe? Eles estão ali para cozinhar, eles já estão. Já levaram esse negócio aí da eliminação por amizade. Aí agora, tipo, nem cozinhar, as criaturas não cozinham mais, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, não gostei também. Gostaria de ver. Gostei muito do conceito da disputa em mini provas, mas eu gostaria que as mini provas envolvessem mais cozinha. Eu tinha gostado, mas agora que a Gabi falou isso, eu tendo a concordar. Eu acho que tinha umas coisas que eram bem idiotas, tipo a parte de. Ai, qual foi a primeira que tinha que cortar o negócio e só depressa, tudo. Que eu acho que não diz. A questão toda do MasterChef é que eles sempre falam o cozinheiro amador e tal, e eles ficam exigindo certas coisas que não são nada de cozinheiro amador, né? E a parada da cortar não mostra tanto. Por exemplo, eu achei que o da emulsão foi bem mais interessante, que teve que fazer o molho. Talvez se tivesse sido umas tarefas mais ligadas a cozinhar alguma coisa, teria sido mais interessante mesmo. Agora, pensando nessa. Eu tinha gostado, eu gosto do conceito também, eu gostei, principalmente dessas de emulsão, teve que fazer correndo e tal. Mas eu acho que poderia ter sido mais interessante mesmo se tivesse sido até, sei lá, fritar um ovo, fazer, cozinhar alguma carne no ponto certo. Já não teve uma assim? Exatamente. Ou eu tô Exatamente. confundindo com o MasterChef americano. Teve uma que eu não lembro se foi do americano ou brasileiro, que eles tinham que fazer um corte de bife e eles tinham que estar no ponto que o chefe falava, sabe? Foi super legal e era de comida, né? Eu acho que bem mais interessante do que ver eles cortando cenoura. Mas eu achei o conceito legal e eu achei legal que eles não sabiam o que valia mais. Eu achei isso interessante. Ficou aí. Eu gosto quando o podcast tá assim, gente, dividindo opiniões, porque eu tô do lado que adorou a prova, sabe? Porque eu gostei dela, porque se ela fosse de eliminação, aí eu teria criticado, com esses critérios que a Gabi usou. Mas como era uma prova eliminatória, que pelo menos, gente, muita gente se salvou tendo que cozinhar ali, porque outras semanas o povo ali se salvou sendo quase a parte que cozinhou mal, mas porque era amigo de alguém, subiu pro mezanino. Essa pelo menos deu pra ver todo mundo botando a mão na massa em alguma coisa, seja pra cortar uma coisinha, seja pra desossar ou fazer outra coisa. Então, pelo menos serviu até pra gente conhecer mais dos participantes, porque entrava de 3 em 3, era impossível você ignorar algum ali naquela hora. Então, apareceu todo mundo e dava pra ver muita coisa. E eu gostei de um comentário que eles fizeram que os convidados, né, que não fizeram nada, só participaram rápido, falando que o mezanino atrapalha mais que ajuda. Eu digo, finalmente alguém ali naquele programa falou a Não, real, que a pessoa ficar gritando lá de cima atrapalha demais uma prova de agilidade. Com a Helena, por exemplo, com uma faca tamanho do mundo, o outro pera ali com desossando e o povo botando pressão, não sei como um dedo não voou longe ali na frente de todo mundo, com esse nossa, mas povo pressionando. os, Porque foi os pressão demais. convidados dessa temporada estão de, assim, constranger demais, né? Eu acho a Até maioria hoje extremamente constrangedor. estão devendo levar coisas mais relevantes para os convidados. Mas eu Não, gostei, gente, assim, do eu sei que modelo. a Band quer levar porque eles querem promover a Fórmula 1 que eles estão transmitindo esse ano, né? Imagino que seja por isso, de corrida. Deve ser, né? Mas é ridículo eles irem lá, tipo, eles não comeram nada, eles só fizeram depois o negócio lá, tá. Eu cago pra esse povo participando de prova, não é o que eu tô ali para assistir, para mim é só uma perda de tempo. E não acho que ninguém tenha sido se interessado para ver eles competindo. E, tipo, ele não foi lá nem para comer, eu acho isso fim, tipo, a pessoa não vai lá para comer, eu acho isso fim, cara, eu acho muito nada a ver. Eu concordo, eu acho um absurdo a pessoa ir lá, eles não darem, tipo, nenhuma prova da comida pra pessoa, sabe? Tipo, a pessoa vai lá pra ficar olhando eles cozinharem. Quando foi pra, tipo, o. Eu acho que foi o Diogo Nogueira que cozinhou junto e tal. Ali eu achei até ok, assim, sabe? Achei, tipo, legal ver ele cozinhando ali e tal. Embora, né? Agora, do jeito que tá, tipo, não faria diferença. Se ele não tivesse ali, eu não ia também sentir nenhuma falta. Agora, do jeito que tá sendo feito agora,
É bizarro, tipo, me causa uma sensação de constrangimento aquelas pessoas ali, sabe? Sem poder comer nada. Tipo, Não, e e aí eles ainda. mesmos não sabiam o que fazer, eles estavam olhando assim. Exato! Vamos lá. E o resultado ficou com a equipe vermelha vencendo 3 provas, a azul venceu 2 e a amarela foi lá só para fazer nada, né? 0 ponto, 0 grau. A equipe vermelha fez mais pontos e ganhou. Acabou pontuando nas provas que ganharam mais pontos. Acabou ganhando por 1 ponto. Se não me engano, foi 6-5. Então, eu gostei até dessa parte da twist, porque também conta com um pouco de sorte. E é aquela coisa, se você quiser realmente ganhar a prova, a equipe deve ter ganhado as 5 provas, né? As 5 mini provas e dava. Mas foi por causa dessa prova que teve a twist agora do Luiz, que ele pôde optar por salvar o capitão de cada time ou 2 pessoas de cada time. E ele salvou as capitãs, Kelly e Isabela, usando o critério de que dariam mais opções para as pessoas na prova da eliminação, já que seria mais pessoas fazendo, do que salvar 2 pessoas por amizade ou outras coisas. Eu achei ok aí, mas quem não gostou foi o José Sérgio. Ele contestou no confessionário, alegando que salvaria quem fez pontos dos times, que no caso do time dele seria salvo ele e a Daphne, que venceram. Laura, o que você acha da atitude do Luiz e desse pensamento do José Sérgio? Eu acho que o pensamento dele é o pensamento que eu teria. Eu ia achar que eu devia ser salva também, porque eu ganhei o ponto e eles não ganharam o ponto. Então, assim, né? Eu entendo o lado dele. Eu entendo o Luiz fazer do jeito que ele fez. Ele se safou. Até porque, por exemplo, a equipe amarela não teve nenhuma vitória. Vai salvar quem? Ele fez o que era fácil, o que era óbvio pra ele, né? Mas, ai, eu tenho uma preguiça dessas provas do MasterChef de, ai, salvar fulano e salvar. Ai, isso dá uma preguiça. Eu acho, cara, perdeu, faz a prova, cara. Parece que estou com preguiça de comer coisa. Perdeu, faz a prova. Simples assim, Não, entendeu? mas uma coisa que eu acho que melhorou foi porque o MasterChef tinha a mania de mandar pra eliminação gente que ganhou prova. Aí pelo É, menos isso não aconteceu esse ano ainda, porque era ridículo a pessoa vencer uma prova em equipe, alguma coisa assim, e ter alguém que te mande pra prova da eliminação, você tendo vencido aquela prova. Então eu acho que pelo menos o MasterChef, até agora, né, gente, que é 9 episódios, já tem mais 50 episódios pela frente, tudo pode acontecer, que é da Dona Band, né? Mas eu acho que nessa parte me deu uma melhorada. Eu também acho que ele tinha até embasamento para contestar a decisão ali, e eu no lugar ali, tipo, se eu fosse a pessoa que tivesse que escolher, eu iria por outro caminho. Eu tendo a oportunidade de ficar bem com 4 pessoas, por que diabos eu ficaria somente com 2, sabe? Então, assim, a não ser que eu tivesse uma relação muito, muito, muito próxima com uma das capitãs. Se não, numa temporada onde o relacionamento está sendo o que define quem vai ou quem fica, você literalmente ter pessoas te devendo favores é algo, tipo, muito importante. Então, eu tendo oportunidade de ficar bem com 4 pessoas ao invés de 2, com certeza eu faria isso. É, eu acho que eu tenderia a salvar quem venceu prova, talvez. Sabe, eu teria esse pensamento já, Sérgio. Acho que para criar um senso de justiça, não sei. É porque tudo quando você faz de atitude assim, você tem que justificar. Por mais que não tenha votação popular ali, né? Tem a votação interna, no caso. Então, acho que eu teria usado esse critério. Na Ana Paula tivesse perguntado, não é por amizade, é porque ganhou prova. Eu acho que é justo, já que ganhou fez o ponto para sua equipe subir. E também eu concordo com a Gabi, essa parte estratégica, né? Que o Masterchef exige. Então, tudo pode acontecer. Então, vamos lá. Na prova da eliminação, tivemos o quê? Aquele que vai bem com leite, aquele que vai bem com ovo, com carne, com manteiga e com tudo. Meu povo, o cuscuz está pronto. Foi a prova do cuscuz do MasterChef que serviu tudo. A prova patrocinada pelo EP da Juliette, que você encontra nas principais plataformas digitais. Isso é uma publi completamente natural, porque eu não botei nem no roteiro, porque eu tava ouvindo o EP ainda agora. É uma publi natural, gente. É assim que se faz. Aprenda, eu ganhei 1 centavo. Então, Juliette, me paga aí, viu? E vamos lá. Laura, você viu que teve vários tipos de cuscuz aparecendo. E nem tudo deu certo, nem tudo foi as mil maravilhas. Jurados contestaram até se estava simples demais ou não estava demais. O que você achou desse festival do cuscuz que fomos apresentados? Ah, eu acho cuscuz paulista uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. É muito feio, cara. Ai, não importa. Se é maravilhoso, eu não acredito. É muito estranho, desculpe. Nunca comi, né? O paulista, mas não acredito que seja bom. Não dá a menor vontade de comer. Então, eu acho que esse patrocínio da Juliette patrocinando na cena Band, né? Chique. Eu acho que foi uma prova interessante. Como falou, o cuscuz é um ingrediente que dá opções. E eu acho que
Eles fizeram. Teve boas ideias ali, assim, era uma prova interessante. Só que também era muito fácil errar, e eu achei que muita gente errou, muita gente errou, assim, mais do que eu esperava até. E esse negócio de simples, isso eu sempre acho muito complicado, porque esse negócio de simples depende muito do humor do jurado do dia, né, gente? Vamos falar a verdade? Paola, uma vez, ela viu uma comida que era tipo um iogurte com não sei o quê, ela falou assim, ah, tá com gosto de casa de vó. Talvez ela falaria isso pro Sérgio, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma exigência meio sem sentido. Porque o que que é simples para você? O que é simples para o outro, assim, sabe? Você pode ter um prato que é considerado mais simples, mas ter um sabor apurado, diferente. E eu acho que essa forma de categorizar não tem nada a ver, entendeu? Até porque a gente não está comendo também, né? Então fica difícil de dizer. Mas eles mudam muito de ideia, de acordo, sabe? Não tem um padrão, eles ficam lá, um prato nível MasterChef. E às vezes é uma salada super simples. Então eu acho muito difícil esse tipo de exigência. Parece que eles têm uma certa implicância com certas pessoas e ela pode fazer o mais elaborado que eles vão falar, e podia ter ficado mais simples. E faz o simples, ai, tinha que ter sido mais elaborado. Então, tem coisa. Eu tenho esse problema com o Masterchef. Isso não é desse ano, é um problema que eu tenho com o Masterchef desde muito tempo. Que eu, às vezes, não sinto que eles são justos e objetivos no julgamento. Eu concordo nesse ponto com a Laura, no sentido de que o próprio Fogaça mesmo é um que várias vezes fala. Já cansei de ouvir consigo agora falando isso, ouvir a voz do Fogaça falando aqui na minha cabeça. Menos é mais, menos é mais. Então, como que às vezes eles falam que menos é mais, e aí outras vezes eles, tipo, tiram uma pessoa simplesmente porque tá muito simples. Sendo que em outros momentos eles vão lá e dizem que é melhor fazer algo simples que no MasterChef o que vale é o sabor. Então, assim, você pode escolher qualquer critério que você quiser, desde que você escolha sempre o mesmo critério, né? Então, acho que o problema é eles não conseguirem padronizar um critério. E eles, às vezes, tipo, decidirem desse jeito, sabe? Conforme a pessoa, assim. Isso é uma coisa até que eu, falando aqui do concorrente, né? Que eu gosto do mestre do sabor, porque na hora que o jurado vai comer, ele não sabe quem é que fez aquele prato. Então, evita muito esse tipo de coisa. Acaba sendo eliminado quem realmente fez o negócio pior ali. Mas, falando um pouquinho sobre a prova, eu tenho a mesma sensação que a Laura, inclusive eu não gosto de falar desse jeito de comida, mas se tem uma comida que me deixa nervosa é cuscuz paulista, eu acho muito feio. Eu nunca comi, mas eu também nunca vou comer, porque eu não tenho vontade nenhuma, eu acho aquilo horrível. Enfim, o próprio da Helena, tipo, nem o da Helena Riso consegue ficar bonito, sabe? Porque é um negócio que zero vontade de comer. Enfim, e era uma prova teoricamente simples, né? Assim, não é uma execução muito complexa, né? É algo que dá tranquilamente ali para um amador fazer. Então, eles poderiam, acho que ter, tipo, eu não quero me contradizer aqui e falar que eles poderiam ter, tipo, feito coisas mais elaboradas ou saído um pouco mais da caixa, mas eu acho que eu gostaria de ter visto mais pratos com, se destacando, seja por qualidade ou seja por ser de fato alguma coisa, tipo, muito diferente, muito fora do esperado. Então, gostaria de ter visto mais pratos sendo elogiados por estarem, tipo, muito bem feitos, mesmo que simples, sabe? Tipo, com muito sabor ou algo assim, sabe? Então, eu esperava um pouco mais da execução, assim, da entrega dele, sabe? Eu entendo. Existem muitas linhas tênues no MasterChef, que o MasterChef, como o Laura e você falou, Gabi, que ele cruza, ele não cruza, que ele avalia quando quer, não avalia quando não quer. Porque, por exemplo, tem comidas de fora que são simples de ser feitas, mas acabam ganhando um ar mais requintado porque é de fora, sabe? Uma comida francesa fica com um ar maior porque, gente, foi na França que é feito. Aí você pode botar uma comida simples aqui. Aí, se o outro traz uma comida simples aqui, talvez não seja, foi simples até demais. Eu não sei, porque falta um pouco dos cozinheiros mesmo serem mais diversos. Porque, por exemplo, o povo sabe fazer comida de vários lugares e não sabem fazer um cuscuz, né? Assim, teve gente que no primeiro episódio não sabia fazer um bolo,
Então, são coisas que a gente fica pensando. A pessoa se foca tanto em coisas grandiosas que as coisas simples. Eu entendo o critério que quando eu falei que eu estava do lado do Gessé um pouco assim, porque, como a Laura disse, quando alguns jurados às vezes lembram de comida de vó, comida de mãe, comida de pai, de algum parente, a pessoa acaba ganhando a prova porque remeteu uma família de alguém, uma comida da familiar de alguém. Então eu entendo também o José Sérgio ter feito o cuscuz com maneira mais simples. Porque também tem aquilo, a competição é o MasterChef, mas que tipo de restaurante cada pessoa ali queria montar e montaria se fosse dada a oportunidade de eles montarem, né, seu próprio negócio. Né? Seria uma comida mais acessível, seria uma comida mais requintada, seria umas reinvenções, eu não sei o que seria, né? A gente fica aquele mistério no ar, é um critério que talvez os jurados nem usem nem tal. Mas eu entendo a parte de querer elevar, pode ser uma comida um pouco mais elevada, mas eu também entendo pra ele o significado, né, gente? Eu achei Big Brother Brasil, que a gente sabe o significado do cuscuz, né? Citando Big Brother de novo aqui, a gente sabe porque ele quis fazer aquilo, mas eu não sei, é como vocês falaram, é critério. Um jurado um dia quer avaliar isso, no outro dia não quer. Mas eu gostei de que eles tentaram não fazer tanto a mesma coisa. Eu não sei, eu nunca comi cuscuz paulista. Eu não sei a história do cuscuz paulista também, pra poder falar alguma coisa. Mas é porque é tudo junto numa forma de cuscuz e servido como cuscuz. Assim, não tem um padrão, né? Você vê ovo, você vê tudo ali, assim, pedaços grandes, você vê, não vê tudo misturado. Então, não sei como foi que surgiu, como tal. Mas pra mim não parece apetitoso. Só de olhar o cuscuz paulista eu digo, nossa, tô com fome, com vontade de comer, né? Coisa que o cuscuz normal. Mas, pô, pra mim, que tivesse servido um prato com cuscuz com leite, daria dado win. Pra mim, seria meu favorito da temporada, sabe? Porque pra mim é a melhor combinação do cuscuz. Mas, né, fica aí o mistério no ar. Mas o mais revelador dessa prova não foi nem isso. Foi que nós descobrimos que não só tem um Márcio no cast, como ele ganhou a prova, gente. Depois de tanto tempo do coitado quase não falando, ele foi pra uma prova de eliminação, ele falou, ele ganhou e foi um destaque que eu vejo muitos participantes no Twitter, no Instagram, em qualquer rede social que ele tem, falando de como o Márcio é um querido e toda semana tá dizendo aqui que ele realmente não sabe como todo mundo gosta dele se o programa não fala dele pra gente. Mas ele ganhou um VT, ele ganhou a prova. E isso, começar com a Gabi. Né, Gabi? É interessante porque, por exemplo, tem um Luiz que ganhou a prova e o Luiz era ninguém 3 episódios atrás, e desde a semana passada ele tá aparecendo bastante. Você acha que a edição tem como, né, desenhar favorito pra gente, porque dura 6 meses de programa. Então qualquer um pode ser favorito numa semana e na outra ser completamente esquecido, né? É, Quando. só rapidinho, Opa, você falou do Márcio, eu lembrei agora que quando ele falaram da receita que foi da mãe dele também, né? Então tá aí o critério seletivo. É. exatamente. Quando o Márcio ganhou, e ganhou VTs, etc., eu só conseguia lembrar de ti, o Rich falando que ele nunca aparecia, coitado. Enfim, ele finalmente chegou, o momento aí dele, né? Ele foi aclamadíssimo ali. E o VT dele eu achei bem legal também. Achei, tipo, consegui ter bastante empatia, assim, com aquela pessoa ali do VT, sabe? E o que eu penso, assim, um pouco sobre a edição é que talvez ele esteja ganhando esse airtime pra, tipo, sair na sequência, ou porque ele é uma das pessoas que vai acabar indo longe na competição. Então eles precisam, tipo, começar a dar um pouco de airtime pra ele agora, pro público aceitar, sabe? Porque efetivamente eu acho que quando começa a ir ao ar, eles ainda não sabem muito bem o que vai acontecer, né? Então quando eles editam os primeiros programas ali, eles não sabem o que vai acontecer lá na frente, quem é que vai acabar permanecendo mais na competição, né? Então acho que existem esses dois caminhos aí possíveis. Tirando o Eduardo, a gente não vê preocupação nenhuma na edição, né? Porque o Eduardo, por exemplo, tá sempre entre os que mais comentam, mas fora isso, qualquer pessoa pode aparecer junto com ele no top 3 da semana, quando a gente fala dos confessionários. Então, tem um mistério no ar aí de quem tá indo longe, quem tá indo, e concordo com a Gabi. O programa já foi finalizado as gravações, não tem spoilers rolando por aí. Ainda bem que Léo Dias não se interessou pelo MasterChef esse ano, graças a Deus. Então, a gente não sabe quem chegou longe, quem chegou perto, mas a edição gosta de entregar, né? O MasterChef já entregou muita coisa pra gente. Quando a Maria Antônia, por exemplo, começou a receber destaque, a Gabi começou a cantar a bola, primeiro que todo mundo aqui, que a Maria Antônia podia ser sim uma das finalistas e talvez a campeã do programa. Por isso a edição dela começou a mudar no meio da temporada. Então, são caminhos que diferem, né, Laura? A gente cria velho reality show, a gente sabe, né? A gente precisa pegar alguns detalhes do programa pra poder saber se a pessoa vai bem ou não, né? Sim. É, sim, e eu acho assim engraçado isso assim do MasterChef. A gente nunca sabe muito bem, às vezes, os planos deles. Eu
a gente sempre sabe, mais ou menos, e a gente às vezes se surpreende do nada por causa dessas edições que estão sendo gravadas ainda, né? Mas a gente vê um claro destaque para os novinhos. E eu acho muito interessante que os novinhos são muito. Eles arriscam muito, bem mais do que os outros, né? Eu acho bem legal de ver. E aí a gente sempre tem um que aparece do nada, que você vê. A única coisa que eu lembrava do Márcio era que ele era sempre em cima do muro na hora de escolher a pessoa para ser salva. Quem eu achei, gente, que teve uma edição um pouco melhor nesse episódio foi a Helena, vocês não acharam? Tá, Ah, a Helena tá sim. bem quista, tá bem com a Ah, imagem dela tá melhorada. Tá mas eu melhorada, sempre assim, gostei da né? Muitas Helena, né? coisas. Então. Então, eu também, mas aquele episódio que ela quase saiu, meio que deu uma queimada nela, sabe? Inclusive os próprios jurados meio que queimaram ela ali, ficou parecendo que ela era, tipo, arrogante, que ela não queria seguir, tipo, que ela era boa demais pra cozinhar, fazer uma reprodução do negócio do Fogaça. Sendo que, na verdade, tipo, não era isso, sabe? A mulher só errou na execução do prato, mas enfim. Aquele episódio eu achei que a edição ficou bem ruim pra ela, sabe? Inclusive eu fiquei revoltada, porque eu já gostava dela desde lá. E eu acho que a edição dela suavizou bastante nesse último episódio, assim. O MasterChef tem esse problema de ser gravado com um programa ainda indo ao ar, né? Assim, tipo, semanalmente sendo gravado, mas tá bem na frente, porque ele elege os seus vilões e seus mocinhos, né? A fórmula do MasterChef do Léo e da Michelle foi bem versus mal. Claramente ali aconteceu isso e era a polarização dos dois lados pra final. Mas é porque, por exemplo, ele escolhe o vilão, como foi o caso, você de novo, a Maria Antônia, ela foi vilanizada boa parte da temporada. Quando viram que ela virou o jogo e venceu, é difícil você mudar a imagem do público brasileiro, gente. Tá em 2021 e sabe como a gente tá falando aqui em off. Brasileiro ama demais, odeia demais. Muitos não conhecem o meio termo. E o Masterchef a gente vê isso, pessoas odiadas. Como a vitória da Maria Antônia impactou, né? Ela foi xingada, criticada, pesou dando a Paula Padrão fazer um discurso, mas elevando a moral da Maria Antônia para naquela época. Então, a edição é meio nebulosa. A gente não sabe quem ganha, a gente não sabe quem perde, a gente sabe assim. Os únicos indícios que ainda ficam um pouquinho mais ou menos assim que a gente imagina são eliminados da semana. Talvez a pessoa comece a falar mais, né? Tipo, a pessoa dá mais confessionários, a pessoa tá com um tom de voz mais choroso. Se a pessoa ri muito, às vezes não foi eliminada. Então tem uns tons assim que a gente consegue sacar, mas eu gosto que a banda às vezes esconde direitinho algumas coisas. Porque assim, por mais que se você fechar nos detalhes mesmo, você descubra, eu às vezes me pego não pegando tanto no detalhe, sabe? Eu pego mais no decorrer do contexto geral daquele episódio. Às vezes eu não gosto de pensar a longo prazo mais de MasterChef. É porque assim, pensar a longo prazo, gente, um Eu, programa que tem 30 temporadas e 700 episódios por ano, a gente cansa, né? Então a gente vai viver, eu vou não, vivendo cada episódio de uma vez quase. eu não gosto de ficar tentando adivinhar quem vai ganhar, porque eu gosto de me surpreender com os episódios, assim, eu tenho esse prazer assistindo, assim, sabe? Eu gosto de ficar, de tipo, ver o que vai acontecer. E de descobrir o meu favorito, porque tem gente que já escolhe no primeiro episódio, né? Eu nunca sou assim, a pessoa tem que me conquistar com o tempo. Então, pra mim é divertido, assim. E tem coisas que são bem na cara, por exemplo. Tem coisas que a gente procura mais. Por exemplo, o Eduardo tá com 117 confessionários até agora. É óbvio que a gente vai notar um favoritismo dele. Né? Não é uma coisa que também a gente não é cego ao ponto de ver que o Eduardo fala toda semana e fala Eduardo, direto. Né? O Eduardo vai Eduardo, ser. A Amanda, por mais que vá mal, a gente sabe que ela fala bastante. Então são coisas que a gente fica pensando. São pessoas que estão rendendo o confessionário. Então a gente Por exemplo, subentende-se às vezes se você e foi fosse longe. apostar, se você fosse apostar num comeback agora, provavelmente seria da Amanda, porque ela aparece muito, ela tá sempre indo mal. Então ela seria Eu uma tenho uma pessoa que teoria poderia eu tenho uma teoria para apostar. repescagem. Minha teoria para repescagem Hum, é ótima, Laura. É a seguinte: hum. Carol Moreira não parou de comentar o MasterChef e disse que ia continuar comentando. Então eu acho Ah, que o boy dela pode voltar. Minha teoria é essa, porque eu não sei, porque às vezes eu abandonaria o programa se eu nunca assisti, a pessoa que eu torço é um parente meu, alguma coisa assim, e sai, eu talvez abandonasse o programa. A não ser que ela viu que o engajamento seja bom, né? Aí, é. não sei, mas Faz não sei, Carol Moreira, sentido. você estiver ouvindo, não sei. Ela continuou comentando, ela falou no Twitter que vou continuar comentando, ela comenta empolgadíssima, por sinal. Então, quem sabe, né? O Thiago voltou. E o Thiago começou a ganhar destaque na época que saiu. Então, eu fico com um olho atrás, mas também concordo. Amanda, né? A diferença do Eduardo pra Amanda são 2 confessionários só. Então, tem aí algo, Acho, pode ser alguma coisa.
Eu acho É. que faz sentido essa teoria da repescagem aí da Carol Moreira. Mas eu acho que quando a Laura tava falando aí no comeback da Amanda, ela tava, tipo, mais querendo falar da Amanda dar uma volta por cima, assim, sabe? Meio, Sim, tipo, sim, é. Eliane, que começou, tipo, a temporada muito mal, ali quase sempre, tipo, sempre entre os piores e conseguiu dar uma volta por cima e chegar longe, sabe? Então acho que é mais nesse sentido, sabe? De talvez a Amanda conseguisse encontrar porque se a gente for observar a narrativa também, o storytelling ali da temporada, em várias vezes eles estão mostrando, tipo, Amanda, você cozinha bem, você precisa se encontrar. E ela fala, tipo, eu não sei Uhum. mais o que fazer aqui. Tipo, não sei mais o que fazer para conseguir cozinhar bem, para mostrar que eu sei cozinhar. Então, tipo, pode ser que em algum momento ela encontre isso, sabe? Tipo, que ela de fato passe a conseguir cozinhar bem ali, sabe? Então eu acho que pode ser que venha alguma narrativa assim pra Amanda, porque, honestamente, por mais que ela tenha, tipo, sei lá, carisma, que ela fale bem para as câmeras e tudo mais, não consigo justificar de outro jeito esse tanto de airtime que ela tá tendo, principalmente num cast que tem várias pessoas ali que poderiam estar sendo exploradas, sabe? Tipo, a própria Isabela, a própria Daphne poderia estar sendo um pouco mais explorada, talvez não tanto pela personalidade tímida, mas pela história que teria para desenvolver ali em cima dela. Então, tipo, tem pessoas que poderiam estar sendo mais exploradas. A própria Helena, sabe? Que é uma pessoa cheia de personalidade. Então, todo esse airtime pra Amanda, eu acho que alguma coisa vai acontecer com ela para ela efetivamente, tipo, ir um pouco mais longe na competição, assim, porque ela vem se arrastando muito, sabe? Ela sempre tá, tipo, pra ser a próxima eliminada, próxima eliminada, próxima eliminada. E continua recebendo, tipo, toda essa atenção, assim. Falando de Amanda, na hora dos piores desempenhos foi entre ela, André e José Sérgio. O José Sérgio foi salvo pelo mezanino e ficou entre ela e André. E André levou a pior. Gente, pior que André não era um participante com tanto destaque, né? Parecia querido, mas infelizmente saiu. Eu não sei nem muito o que falar dele, porque a gente não conheceu o André afinco como outros participantes, né? Que, por exemplo, ganharam VTs e ganharam mais confessionários e falaram tal, e tiveram mais destaque. Eu acho que o André saiu. E o embate André versus Amanda, por mais que as comidas, né, dele tenha ficado realmente, ele não deu pra se salvar, fica aquele peso, como a gente falou tudo agora. Tem pessoas que eu acho, assim, eu acho, né, que quando tem duas pessoas que tão igualmente ruins, sabe, pra ser eliminada, o que pode pesar é o que mais pode entregar pra gente. E a Amanda entrega mais. Assim, o entretenimento e a parte de confessionários, a parte de desenvoltura, a Amanda entrega mais. Então, eu acho que para reality show é um critério super válido se tá tudo empatado, sabe? Então, não sei se foi isso, mas foi uma eliminação que Cara, aconteceu, não foi, Laura? eu fiquei pensando assim, cara, a comida dele deve estar muito ruim também, porque o jeito que eles falaram. Porque quando. Eu não diria que ele ia ser o eliminado pelo episódio. Eu achei no começo, mas depois eu não diria. Na hora que tava dando a prova de eliminação. Quando também só a primeira, eu até achei assim. Mas como eu disse, devia estar muito ruim, mas eu acho que isso conta também. E vamos falar, a Amanda já era para ter saído antes, mas o André também, ele ficou várias vezes lá no pra prova de eliminação. Semana passada ele foi salvo depois de terem falado, não vamos salvar a gente repetido, e salvaram. E foi semana passada? Ai, gente, Foi. Acho já que perdi o foi. plot. Eu acho que foi também. Então, assim, não vai fazer nenhuma falta, vamos falar a verdade. Queridinho, legal, tal, mas não é uma pessoa que você vai falar assim, que saudade de assistir essa pessoa. Então, sinceramente, não me faz diferença ele saindo. Não senti falta. Se tratando de pessoas e desempenhos, dava pra eliminar os três tranquilamente, né? Porque a Amanda e o José Sérgio também estão morando ali direto na eliminação agora. Então, mas eu acho que é critério. O que eu fiquei curioso foi que o Mezanino queria salvar o. Queria eliminar o José Sérgio semana passada, tentando salvar. Se não tivessem salvo o André, talvez ele teria saído. E essa salvado de cara. Mas né, gente? Critérios e critérios. Cada um pensa com a cabeça diferente. Gabi, o que você achou da eliminação do André? Justo também, como a Laura comentou, ele também vinha, tipo, sempre ali entre os piores. Eu acho que de fato estava na hora de ficar ali entre um dos dois. Então eu acho que qualquer um, honestamente, qualquer um ali que tivesse saído
eu acho que teria sido ok. Porém, eu acho que o André é menos prejudicial em termos de personagem, assim, de história para contar, de carisma para tela. Então, achei justa e achei boa pensando como telespectadora. Não deu pro André, mas quem sabe aí tem repescagem, gente, tudo pode acontecer. Para finalizar de forma rápida, a parte que quem gosta de estatísticas, né? Promovidos pelos @TwitterLord no Twitter. Hora dos confessionários. O top 3 da semana foi Luiz e Elton, empatados com 17 confessionários, e o Eduardo com 16. Mas vale ressaltar que teve algumas pessoas com 15, com 14, com 10, então ficou mais equilibrado. As 3 pessoas que menos falaram, na verdade, foram 4. A Helena e a Kellen falaram só 8 vezes. A Raquel falou 6. E o Pedro falou 2. O Pedro tá faltando porque a gente começou a elogiar o Pedro nesse podcast. Desculpa, Pedro, mas você não sabe, a linha da gente é que a gente, quando escolhe um favorito, ele costuma perder. A gente flopou a Vocês chamam Lorena, ele de favorito, a sério? Débora. Não, porque assim, a gente elogiou ele numa prova, na outra ele ficou com 2 Ah, confessionários só. Então, sabe, a gente não pode elogiar as pessoas aqui. Então tá esperando só a derrocada do Eduardo. Por isso eu não tô elogiando muito o Eduardo ainda. Eu sou Eduardo de carteirinha, mas não tô elogiando muito. Laura sabe que eu torço pra ele, porque ela vê meus tweets. Então, eu não tô elogiando muito pra inaugurar o menino, mas já que tá gravado, né, eu posso começar a semana que vem a despejar o favoritismo dele. E, no geral, com 9 episódios exibidos, as 3 pessoas que mais estão comentando, como eu tenho falado, é Eduardo com 117, Amanda com 115 e Ana Paula com 101. Olha aí, pessoas com 300 confessionários entre 3 pessoas. E olha cara, a diferença é muito, gritante. né? E olha a diferença gritante agora. Daphne com 38, Márcio com 36 e Raquel com 26 são os que menos falaram. Olha a diferença, gente. 3 vezes quase de A Nossa, que confessionários. grande. Raquel, ela parece cozinhar muito bem, ela é muito regular. Tipo, tu nunca vê um prato horrível dela. Então, assim, de fato, uma pessoa que, por mais que cozinhe bem, uh, o formato da edição deixa muito claro pra gente que ela não vai chegar em lugar nenhum, sabe? E ela cozinhando bem, se eles editassem de outro jeito, poderia gerar um pouco mais de suspense, sabe? Então, às vezes parece que falta um pouco de cuidado com esse tipo de coisa. Eles simplesmente escolhem quem eles gostam mais e dão uma edição boa que muitas vezes não tem nada a ver com o desempenho da pessoa na cozinha, sabe? A própria Ou às Daphne vezes, também, né? ou às vezes ela chega longe e não querem que a gente torça por ela, torça pra quem vai contra ela. Tem Masterchef, tem Sim. dessas também. As E a teorias Raquel, de como eu falei, não conspiração. foi. A Raquel não foi pra nenhuma prova da eliminação, então é uma pessoa que realmente deveria estar sendo exaltada na edição. Mas fica para cenas dos próximos capítulos do Masterchef, né? Porque, como falou, 9 episódios ainda, gente. Costumam ter 20, 30 episódios, então tem muito chão pela frente. Quem sabe a Raquel, como a gente fala de outros, começa a disparar nos confessionários e semana que vem mesmo ela fale sozinha 50 vezes, né? Porque tem como acontecer. Mas é isso, a gente chegou ao fim do podcast. Eu quero agradecer a Laura. Obrigada. A Laura sempre volta, gente. Ela sempre volta. Laura é nosso Quando convidada me fixa ficar quase sem aqui. ninguém, ele fala, ah, Laura, participe. Eu nunca tô fazendo nada, né? Mas a Laura, semana foi convidada com antecedência, desde o começo da semana passada. Vinha ela e o Sim, Tom, vinha a Tati, mas não puderam vir aqui. eu queria deixar até um áudio reclamando semana passada. Ele falou, não vem semana que vem e tal. Então eu não deixei. Eu sou a Reclama por reclamadora. mais tempo, Laura, tá vendo? Reclama por mais tempo de tela. Ah, Quem tá aqui não é o Masterchef, dá destaque. esse episódio eu não achei tão reclamável. Os filmes que me irritam demais, cara. A hipocrisia deles às vezes, é muito irritado. Mas eu só quero dizer que eu também estou gostando da Helena. E a minha aposta para o Eduardo é semifinal, por causa do que ele falou ontem. Vocês viram? Que ele falou que ele chegou nas quartas no infantil. E aí Sim, o plano dele era chegar na. Na Chegar mais semifinal. longe, né? pelo menos é. Aí eu falei, ah, esse menino vai ser na semifinal. Sim, sim, eu reparei Se também. eu devia ter prestado atenção na roupa dele. Se a roupa dele for uma roupa que ele repetir no programa, pode ser um confessionário salto temporal, que aconteceu em outro episódio e já trouxeram pra gente se preparar agora. Vou ficar reparando Imagina. agora em roupa. Agora vai ser o Masterchef Stylist aqui também, gente. Tem que analisar tudo nesse podcast. Mas Ele olha, quem pode quiser mandar muito alguma bem, dica pra gente. ele pode Pode falar, muito Gabi. bem ser aquele último eliminado antes da final, que Sim, geralmente causa controvérsia e, enfim. Nossa, às vezes seria uma muito. revolta enorme o Eduardo sair na porta da final. Banda, se preparem. Vou invadir seu Twitter e seu Instagram. Vai Ah, acontecer um caos aí. sofrimento, né? Vai, Que sofrimento. vai ter criança chorando, gente desmaiando, vai bater a polícia, vai ser um caos aí acontecendo. Mas veremos. Quem quiser mandar dica pra gente é extrapodcast.gmail.com. Como falei,
Quintas tem o Mais Cat Singer, quem tá comentando nossa gata espelhada, nosso... Só a gata espelhada, gente, é o que importa. O resto vocês vão ouvindo por ouvir. E pra quem tá escutando a gente aqui até o final, né? Segunda-feira tem um episódio especial do Extra Podcast avaliando o EP da Juliette, sem nenhum jabá pago pra gente, porque a gente gosta de falar das coisas mesmo. Então, até semana que vem e tchau! Tchau. Tchau.